Olá, meus alunos, olá, aqueles que ainda não são meus alunos. Professor Verlane aqui de novo, falando um pouquinho de geografia com vocês. Nós vamos para a nossa segunda aula hoje de cartografia. Tá? A gente já teve a primeira, e aí a gente tem aí na descrição a primeira aula. Então, assista a primeira aula, quem ainda não viu, em que a gente falava de projeções cartográficas, e agora a gente vai falar continuar falando um pouquinho de cartografia, sistema de informação geográfica, curvas de nível. E aí, o que a gente vê aqui? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? A gente vai. Aqui o objetivo é aula mesmo, né? Você vai ter uma aula aqui. Então, a gente continua aqui no canal GeoEnem, é tudo que você pode abordar em geografia para o Enem aí, tá? Então, a aula seria a aula 2 ainda dentro de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né? Fundamentos da cartografia. Então, Sistema de Informação Geográfica. Olha, aqui seriam as novas tecnologias cartográficas, mas na verdade isso aqui é uma velha tecnologia primeiro, mas a gente não pode deixar de falar, que seria a fotografia aérea. Quando eu fiz faculdade de geografia em 1992, né, a gente teve contato com a fotografia aérea, estava começando as imagens de satélite, e aí você fala, mas como que é isso? Essa técnica se chama aerofotogrametria. Tem aquele novo mapa do relevo do professor Jurandir Ross, né, que foi aluno do professor Aziz Nassib Absaber, o projeto Radam Brasil. Radam Brasil é radar da Amazônia. Era um avião caravelo que o Brasil comprou dos Estados Unidos e colocou no peito dele um sensor, né, um radar para pegar a altitude e máquina fotográfica para poder tirar fotos ali. Você tira uma foto, depois em sequência, essa faixa varia da altitude, mas vai dar uns 5 quilômetros de largura, mais ou menos, é o ideal. E aí você coloca justapostas e um óculos 3D faz a leitura. Aqui você tem isso. Ah, professor, mas vai cair no Enem isso? Não vai cair, mas para você entender. A questão, ela pode citar a aerofotogrametria ou fotografia aérea. E aí você coloca uma foto na outra, né? Vou pegar aqui a canetinha, o apontador laser. Você coloca uma foto aqui sobre a outra e esse ponto que há uma justa posição, você em 3D consegue ver em profundidade. A fotografia ela não te dá profundidade. Com essa superposição, eu consigo ver profundidade. Eles conseguiam fazer, eu acho até muito bonito o trabalho dos antigos geógrafos, até medição, né, de vales, de montanhas, né? Então, quer dizer, muito interessante isso. Então, é a representação do terreno, através de fotografias aéreas, sucessão feita em intervalos de tempo entre duas fotografias, havendo uma superposição longitudinal. Alguns pontos do terreno dentro da zona de recobrimento são fotografados várias vezes em ambas as latitudes. E aí eu trouxe para vocês, isso aqui foi adaptado de uma questão. Ele te trouxe essas imagens aqui, e aqui não está muito claro, mas aqui seria o norte, tá? E aí o que acontece? Ele coloca aqui uma adaptação, olha, a gente vai avaliar. Apresenta em sua porção setentrional o uso do solo predominantemente urbano. Olha, aqui a região norte, setentrional é norte, meridional é sul. Então, sim, nessa região norte você vê os arruamentos aqui. Abriga a maior parte da população e maior diversidade de atividades humanas em sua porção nordeste. Olha, norte, sul, leste e nordeste. Apesar de que a questão original, né, esse norte está mais claro aqui para cima. É revestida em sua porção central por uma cobertura vegetal relativamente homogênea? Sim, aqui você vê uma porção relativamente homogênea. Então, você consegue verificar isso, né? Descobrindo o norte, né? Aí você coloca o norte, lembrando, quando você tem o norte, aqui no caso da figura, o norte, abaixo o sul, à direita o leste, à esquerda o oeste. Né? Então, você vai avaliando isso. É uma questão muito fácil e que dá para a gente relacionar com o movimento aparente do Sol. O Sol nasce no leste e o Sol se põe no oeste, né? Braço direito para leste, braço esquerdo para oeste, à frente norte, atrás sul. Tá legal? E aí a gente vem aqui para a nova tecnologia efetivamente. Seria um sensoriamento remoto. Aqui uma fotografia muito bacana, muito bonita, à noite chegando ao Brasil.
né? A Terra gira de oeste para leste e a noite aqui chegando ao Brasil. Onde é que é o primeiro lugar do Brasil, que é do continente? É a Ponta dos Seixas, na Paraíba, que tem aqui a noite, né? Por outro lado, também é o primeiro lugar que vai ter o dia. Não estou excluindo aí as ilhas oceânicas. Olha, essa aqui é a África, olha que bacana. Então, o sensoriamento remoto observa uma fotografia tirada por um satélite. Enquanto que à noite aqui no Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro começa a ficar escurecendo, no Mato Grosso ainda está dia. É muito interessante isso. Mas como que isso é feito? Né? É um sistema de sensor. E aí ele fala que um sistema de sensor pode ser definido como qualquer equipamento capaz de transformar alguma forma de energia em um sinal passivo de ser convertido em informação sobre o ambiente. No caso específico de sensoriamento remoto, a energia utilizada é radiação eletromagnética, né? Então, eu emito uma onda e essa onda ela vai atingir e depois ela vai voltar e tem que ser captada, tem que ter instrumentos para isso. Então, eu tenho o emissor e eu tenho os receptores, né? Isso pode ser de terra, pode ser de satélite, aqui é energia solar, né, que alimenta ele, e aqui uma estação de processamento que eu vou interpretar esses dados. Então, por exemplo, quando um satélite ele manda, só para você entender, ele manda uma onda, ela bate na Terra e volta, se tem uma determinada altitude, ele volta com uma velocidade. Se tem determinada outra altitude, ele volta com outra velocidade. Se tem gramado, ele volta com uma velocidade e um espectro de onda. Se tem uma área de rocha, ele volta com a outra espectro aí da iluminação. Então, o que a gente nota? O radar ele vai trabalhar com essas informações. Olha, os primeiros radares, como que fazia? Ele ia lá e tinha uma velocidade da onda, né, e uma tonalização. E aí eles iam em loco e verificavam, opa, isso aqui é vegetação. Aí mandava uma outra, o radar emitia, passava por uma outra região, ela voltava numa velocidade diferente. E alguém em loco verificar, opa, é areia. Então já vai fazendo um catálogo de informações. E na verdade as primeiras imagens de satélites, elas eram todas cinzas, eram tons de cinza mesmo. Né? Tinha mais de 500 tons de cinza, e aí o tom de cinza seria minério, o outro tom seria rio, o outro tom seria floresta, o outro tom seria areia. Acho que deu para entender, né? Então aí você tem o sistema de sensoriamento. Ele é muito importante, a gente pensa só em transmissões financeiras, né? Você passa um cartão de crédito ali, a gente pensa na televisão, nos esportes, mas ele é muito importante também para a proteção do Brasil. Aqui você tem o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que ele foi mais tarde ampliado para o CISFRON, Sistema de Fronteira, porque ele pega, além da Amazônia, ele junta com o SINDACTA e aí ele vigia aqui a nossa fronteira terrestre, né? O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de fronteira terrestre. Não é tão eficiente assim, né? Ele é mais divulgado, mas não é tão eficiente assim. Mas de qualquer forma, há um sistema de vigilância. Ele é formado com satélites, ele é formado com aviões radares, né? E ele é formado com radares de chão também. Então, aonde que é muito difícil construir radares de chão, normalmente o avião radar ele atua. Aí vocês estão vendo aqui dois aviões aqui radares que, quando necessário, eles podem ficar rodando os céus da Amazônia o dia inteiro, se for preciso, mas por questão de custo, eles entram em operações em alguns eventos especiais ou quando há uma ameaça inerente. E aqui seria o Tucano e o Super Tucano, que são aviões de hélice mesmo, mas ideal para a Amazônia. Caça não é ideal aqui para pequenas aviões, né? E eles têm aí a lei do abate, né? Desde 2009 tem a lei do abate, porque antes não podia abater, né? E aí ninguém dava bola para a nossa aeronáutica, agora ela pode abater, mas tem que ter uma ordem de uma autoridade do Ministério da Defesa previamente definido. Bom, infelizmente, nós temos aqui um mapa que mostra o SINDACTA 1, SINDACTA 2, SINDACTA 3, né, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, ainda tudo controlado pela Aeronáutica, né, no Ministério da Defesa. E nós temos o SINDACTA 4, que não existia, foi criado no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, mas infelizmente em 2006
isso não foi suficiente para evitar aqui um grande acidente, né, um choque entre um avião Legacy, só com 2 passageiros, né, 2 pilotos americanos que iam levar esse avião que compraram aqui do Brasil, da Embraer, para os Estados Unidos. Eles bateram num avião e morreram e derrubaram um avião gigante, um Boeing, morreram 154 pessoas, né? Isso foi em 2006. O que a gente nota é que até hoje ninguém foi punido, esses 2 pilotos foram julgados aqui no Brasil, mas estão nos Estados Unidos. Entende-se que foi um acidente, ocorreu muita coisa e as famílias até hoje lutam por uma indenização justa, né? Mas de qualquer forma o Brasil hoje é todo monitorado por 4 SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo. O CIVAM ele é um pouco diferente, ele tem radares móveis, radares de chão, por causa é uma área muito grande e aqui uma área de tráfico de drogas. Na época ainda tinha as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vocês devem lembrar disso. Então é importante. Mas só para a gente aprofundar um pouquinho mais, ó, sensoriamento remoto, técnica de obtenção de dados e imagens da superfície terrestre. Tá? Remoto quer dizer à distância. Sensor, sensibilidade. Remoto à distância. Os sensores captam a energia do Sol refletida pelos elementos de uma paisagem, como os rios, montanhas, florestas, estradas, construção, que são analisados e transformados em imagens. Como? Nós enxergamos e assim. Nós somos receptores, nós temos sensores que receptam que captam essa energia que o Sol, que a luz bate sobre um corpo. Então, os olhos humanos e dos outros animais são sensores naturais. E o homem inventou os sensores artificiais, as câmeras fotográficas e os sensores eletrônicos de satélite. E para pegar a informação mais forte, né, o sistema de informação geográfica, hoje em dia a localização é muito mais precisa. Né? Ele ainda usa as velhas linhas imaginárias, paralelos e meridianos, a velha, né, rosa dos ventos, mas hoje em dia tudo é feito por GPS, Global Position System, que seria uma rede de satélites. No caso do Brasil, segue uma rede de satélite americana, né? São mais de 20 radares, pelo menos 3 a 4 te acham, te localizam. O seu celular mesmo, você consegue ser rastreado por isso. E a gente nota que esse GPS que está presente no nosso dia a dia, né, ele tem aqui o Calypso europeu. Né? Então você tem aqui uma série de sistemas e eles funcionam mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Você coloca 3, 4 radares e vão fazer um cruzamento de informações de latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, e longitude, e eles vão te achar. Né? Aí você pega uma questão, você fala, não vai cair questão disso, né? E aí tem uma questãozinha aqui, que os morcegos estão entre os mamíferos mais especializados que existem atualmente. São os únicos com capacidade de voo verdadeiro, possuem um sistema de ecolocalização altamente desenvolvido. Eles emitem sons de alta frequência pela laringe, e que vai entre frequências de 14.000 a 100.000 Hz. Né? Então, o que acontece? Ele faz algumas perguntas aqui. Na verdade, existem outros animais, mas não tão perfeito quanto o morcego. Analisando o texto acima e relacionando com o sensoriamento remoto, leia as afirmativas abaixo. O radar, através de seu sensor, emite um fluxo de radiação em determinada faixa espectral, que interage com os alvos na superfície da Terra e a parte que é refletida é então captada por ele. Isso. O morcego nem enxerga bem. Então ele emite o som e volta. E aí, por onde esse som não volta, ele percebe que é onde ele pode voar. Onde o som volta, ele percebe que é a parede da caverna. Se o sistema sensor possui uma fonte de radiação, isto é, não depende de uma fonte externa para irradiar o alvo, ele é chamado de ativo. Sim, ele é ativo, existe o passivo, que é o receptor. Os sensores do tipo radar, por produzir uma fonte de energia própria na região de micro-ondas, podem obter imagens tanto durante o dia quanto à noite em qualquer condição meteorológica. Sim, a letra C, todos estão corretos, mas isso aqui vai depender muito da tecnologia. Né? O governo brasileiro está falando agora, eu estou dando essa ênfase nesse assunto, porque há uma discussão do governo brasileiro dizendo que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ele erra na questão dos focos de incêndio da Amazônia. Inclusive gerou uma briga com o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com o presidente da República, que acabou demitindo o primeiro. E aí você fala, isso não vai cair no Enem. Caiu em 2016. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas. O morcego emite
pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos, após atingir o objetivo no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e seus possíveis movimentos. Ele nunca bate, ele nunca se choca com a parede. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essa característica lhe permite caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Esse movimento em que há uma variação, às vezes a presa está voando também, isso chama efeito Doppler. Então, por exemplo, uma grávida vai fazer um ultrassom. Mas se às vezes você tem necessidade de verificar o fluxo sanguíneo, aí vai haver variação. Então, esse ultrassom tem que ter o efeito Doppler. Não há uma tradução, mas seria uma variação. E nesse caso aqui, ele consegue fazer esse efeito Doppler. Ele consegue perseguir essa presa. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando não estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectados pelo sistema de um morcego por quais alterações? Nas características dos pulsos ultrassônicos. Veja bem, eu tenho uma mariposa, ela está afastando de um morcego, em linha reta, tá? Então, será que a intensidade, ela está afastando, será que a intensidade aumenta ou diminui? A intensidade diminui. Então, só pode ser a letra A, letra C e letra D, né? Mas se ela se afasta, o tempo de retorno, ele emite uma onda, ela bate na mariposa e volta. Esse tempo de retorno aumenta ou diminui? Aumenta, porque ela está mais distante. E a frequência percebida diminui. Até que chega uma hora que ele não a pega mais. A frequência vai chegar tão baixinha, então é a letra A. É uma questão interessante, dava para você saber, é interessante a gente ver isso. Aqui, ó, o morcego, a gente nota que ele emite a frequência, bate na mariposa e volta. Mas à medida que ela vai se afastando, o golfinho, o navio aqui, o submarino faz isso também aqui, o navio, à medida que vai se afastando, vai ficando uma onda mais baixa, frequência mais baixa, né? Mais grave. Quanto está mais perto, a onda é mais alta. Agora, ele nasceu com isso, né? Mas aqui os navios, os submarinos, eles vão fazer, tem equipamentos para isso. E aí, pela velocidade da onda, pela frequência dessa onda, frequência baixa está mais distante, frequência alta está mais perto, eu consigo mapear e detectar. Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto diferente, mas está dentro do sistema de informação geográfica, que seriam as novas tecnologias da geografia. Né? Aproveita aí, ó. Aproveita aí. Se inscreva no canal. Olha só, eu preciso disso para ajudar mais gente. Tem muito aluno que não está tendo aula, né? Tem alguns alunos que têm o privilégio de assistir videoaula, mas outros não. E aqueles que querem reforçar. Então, vamos fazer isso aí juntos. Vamos ajudar mais pessoas. Vamos mudar de assunto? O que é isso? Rapidinho que a gente não tem muito tempo. O que é isso aí? São curvas de nível na fazenda. Você já deve ter ido a uma fazenda, já viu isso. Curvas de nível. Tem gente que nunca foi a uma fazenda. Né? Então, a curva de nível. Para que serve? Ela serve para segurar a enxurrada, né? A erosão laminar, aí, as vertentes. Vertentes são os lados muito inclinados, nas inclinações. Então, eu tenho que fazer isso, senão eu perco o solo. Agora, para fazer isso, precisa de uma engenheira ou um engenheiro agrônomo, né? E aí tem que fazer isso com agrimensor, tentar fazer o mesmo nível. Então, aí a gente percebe que essa técnica é muito interessante. É um método utilizado para representar o relevo, e aí que eu chamo a atenção. Ele representa um relevo tridimensional no papel. Como representar algo que é tridimensional no papel? É muito interessante isso. Então ele usa para isso, as curvas de nível tendem a ser quase que paralelas entre si. Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação. Então eu vou pegar todos os pontos de igual altitude. Por exemplo, aqui eu pego todos os pontos de 450 metros, 440 metros, 432 metros,
né? As curvas de nível nunca se cruzam, podendo se tocar em saltos d'água ou despenhadeiros. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, que seriam as cachoeiras. Em regra geral, as curvas de nível cruzam os cursos d'água em forma de V, com o vértice apontando para a nascente, a gente vai ter uma questão disso. Mas é importante que curvas de nível são as linhas isoípsas, ou linhas que iso é igual ipsometria, igual altitude. E aqui, olha que bacana, o Rio de Janeiro. Você tem aqui o perfil do Morro da Urca, você tem um perfil. Esse perfil é monodimensional. Aqui, com o desenho de curva de nível, eu faço ele tridimensional. Eu consigo medir, eu vou pegando todas as altitudes aqui de 50 a 50 metros. Então, as linhas traçadas são isoípsas, sendo quanto mais próximas, mais abrupto se releva o relevo. Olha só, abrupto quer dizer íngreme. Quanto mais afastadas as curvas, o terreno é mais suave, ó, mais plano. É uma regra. Curva de nível, eu vou fazer duas perguntas. Eu estou subindo ou estou descendo? É um buraco ou é uma montanha? E a segunda, esse terreno é mais íngreme ou é mais suave? Quando as curvas estiverem muito próximas, o terreno é íngreme. Igual uma escada que não tenha, que seja muito verticalizada. Agora, sabe aquela rampa que é mais plana? Então a curva é mais suave. Então, olha só essa questão aqui, ó. Duas curvas de nível não podem se tocar. E aí você olha esse desenho aqui, o que ele mostra? Ó? Aqui curvas muito juntinhas, né? Isso significa o quê? Ó? Espinhadeiro, olha aqui, ó. Espinhadeiro, pode ser uma cachoeira, em outras regiões fala um aclive, né? Então, curvas muito juntinhas significam uma queda abrupta, rápida, intensa. Nesse caso, a gente nota de cá, olha aqui, e aqui é o vale, seria o rio. Então, a curva de nível tem alguns exercícios. Por exemplo, esse aqui, caiu da Unicamp. A representação abaixo corresponde a uma porção de uma carta topográfica. A topografia é o relevo do terreno, né? Com desnível entre curvas de 20 e 20 metros. Como que eu sei? Olha aqui, 500 e aqui 600. Vamos de 20 em 20? 520, ó, eu venho aqui, eu uno todos os pontos de 520 metros. Ó. Aqui 500, aqui 520, agora eu vou aqui, ó, 520, 540, 560, 580, 600. Ó, vamos unir todos os pontos de 600. O que aconteceu? Ele saiu do desenho, mas a curva de nível ficou caracterizada. Essa aqui, ó, é a de 500, essa aqui é a de 520 e essa aqui é de 540 e essa aqui seria de 560. Olha, então quer dizer, o rio só corre para baixo. Então o que acontece? Aqui é norte, esse norte está aqui, não significa que é aqui, você traz ele para cá. Ó. Aqui é norte, abaixo é sul, à direita é leste, à esquerda é oeste. Então, aqui é a pétala da rosa dos ventos. Então, se aqui é norte e aqui é leste, aqui é nordeste. Então, ele vai correr de nordeste para sudoeste. Como que eu sei que é sudoeste? Ó, de novo, aqui é norte, aqui é sul, aqui é oeste. Então, aqui é sudoeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. O rio corre desse sentido. Por quê? Aqui está 600 metros de altitude e aqui está 500 metros de altitude. Então, aqui é a nascente dele, que é o vale. Aqui é o fundo do vale, de 500 metros. Entendeu isso? Olha só, aqui 500 metros, aqui 600 metros. Então, ele nasce por aqui. Então, ele nasce de nordeste, mas ele corre para sudoeste. E aí, o que a gente nota? De cá as curvas estão muito juntas e de cá as curvas estão mais afastadas. Onde é mais plano? Nesse lado esquerdo do desenho ou nesse lado direito do desenho? Onde é mais plano? Aonde as curvas são mais afastadas. Então é esse lado esquerdo do desenho, correto? Mas você vai ter que trabalhar de uma outra forma. Ele pediu margem esquerda, margem direita. Então vamos lá. O rio, quando você tem um rio e você identifica o seu sentido, então ele corre aqui para o sudoeste, então imagine que a palavra rio, ele está correndo aqui para baixo, ó, está correndo aqui em direção a esse número 500. Então aqui o rio, imagine-se sentando aqui numa canoa. O rio está seguindo, você está sentado numa canoa, o seu lado direito, no sentido do rio, é a margem direita. Então qual que é a resposta? Letra B. Sudoeste e margem direita. Tá? Sudoeste é o sentido dele, que é a pergunta,
E qual a margem tem menor declividade? A margem de cá, que é a margem direita. Obviamente ele fez para te enganar, né? Você, aqui é esquerda. Não, é a margem direita, porque o rio corre nesse sentido. É uma questão muito interessante, letra B. E aqui um clássico das curvas de nível, né? As curvas de nível são projeções altimétricas que permitem a leitura e a percepção do relevo que se quer estudar. Nesse sentido, considere a carta de curvas de nível representada a seguir e observe o quadro do pintor Volpe. Aqui tem um desenho, o Volpe ele pinta muito a região de Paraty, mas muitos alunos não conseguem entender. Aqui é onde ele está. Ele está aqui. Tem uma casa, tem um telhado e lá ao fundo tem uma interface entre a terra e o mar. É a praia. E aqui tem um barquinho. Tá? Esse barquinho é o ponto P2. Se você estiver na praia, é o ponto P3. Então, ele fez esse desenho. Se ele fez esse desenho, aqui tem as curvas. Aqui da ilha lá. Onde é que ele está? No P1, no P5 ou no P4? Eu já adiantei que não é o P2 e nem o P3. P2 ele estaria no barco. P3 ele estaria na praia. Ele está aqui de um jeito que ele vê por cima do telhado da casa. Qual que seria? Gente, não seria o P5 e nem o P4. Porque aqui você vê que aqui tem a praia, 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, um morrinho. 50 metros, 100 metros, 150 metros, 200, 250, um morrinho um pouquinho mais alto. Ele só pode estar no ponto P1, né? Ele está numa altitude maior aí no ponto P1. Bom, então foram essas as informações aí, né? A aula de hoje falou de sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto, e a gente tem também aí as curvas de nível, satélites, falamos um pouquinho de Civan, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado. Um abraço, professor Verlan.